Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E hoje nós vamos falar sobre yoga. Então, você conhece os benefícios da yoga? Porque se fala muito de yoga. Com origem há mais de 2000 anos, a yoga surgiu como uma filosofia de vida. Isso não quer dizer que a prática não seja atualmente considerada um caminho a seguir. Mas, com o decorrer dos anos, é possível notar uma série de mudanças sofridas. O exemplo disso é a forma como algumas pessoas enxergam a yoga no Ocidente. Há quem realmente a abrace como uma verdadeira ideologia, já outros, no entanto, apenas como um método de atividade física que pode contribuir para o bem-estar, sendo que são diversos os benefícios da yoga. De um jeito ou de outro, uma coisa é certa, a prática acalma a mente, fortalece o corpo, físico e emocional, e além disso, o espiritual. A própria palavra, inclusive, tem como um dos seus significados a união. A prática nascida na Índia é uma boa alternativa para quem deseja aumentar a lista de atividades que melhoram a qualidade de vida. Nos dias de hoje, a yoga é dividida em diversas modalidades. E essas modalidades, quais são elas? A gente escuta muito falar por aí, sendo que a Hatha Yoga é considerada a yoga clássica. Essa é a modalidade mais conhecida e praticada no Ocidente. Trabalhar a mente utilizando o corpo, e tem a Ashtanga Yoga, que é derivada da Hatha Yoga. Essa modalidade exige muita força e flexibilidade, além de consciência corporal. Esse é certamente o tipo mais intenso e pesado de yoga. Tem a Bikram, que é esse método, trata-se de uma série de 26 posturas clássicas da Hatha Yoga, as quais são repetidas 2 vezes por aula. Assim, essas são divididas em posturas deitadas e em pé, sendo que a primeira dura de 30 minutos e a segunda mais ou menos 60 minutos. Tem também a Vinyasa, sendo também uma variação da Hatha Yoga. Esse estilo, como o anterior, trabalha com séries fixas, muito praticada nos Estados Unidos. Essa modalidade ganhou destaque, principalmente na década de 1990. Tem a Iyengar, que essa é uma linha que preza principalmente pelo controle da respiração, pelo alinhamento e pela precisão da postura. Assim, o Iyengar costuma priorizar a permanência em cada posição por um tempo muito maior que nos outros estilos. Além disso, nesse tipo de yoga, são utilizados cintos, blocos e faixas para adaptar as posturas para os praticantes de qualquer idade e com todos os tipos de corpos. Tem também o tipo Kundalini, a Kundalini Yoga, sendo uma energia que fica adormecida na base da coluna vertebral. A Kundalini é conhecida como o primeiro dos chakras, os famosos centros energéticos do corpo. Se são despertadas, essas energias atingem a cabeça e todos os outros chakras, o que resulta na expansão da consciência. Relacionada à medicina ayurvédica, essa linha também trabalha com a respiração, a postura. Depois tem a meditação e nós conhecemos também a Super Yoga, que foi criada pelo instrutor brasileiro Paulo Junqueira. A Super Yoga é o estilo mais dinâmico e com posturas que trabalham de forma intensa o corpo e a mente. Inclusive, essa pode ser a linha mais eficaz para quem deseja perder peso e, se comparado aos outros tipos, assim são as diversas modalidades que nós conhecemos da yoga. A gente escuta muito falar e, às vezes, nos interessa saber também, além dessas modalidades, os benefícios das atividades da yoga. Primeiro dele é a redução do estresse.
o estresse prejudica uma pessoa por completo, incluindo a mente e o corpo. Para os praticantes de yoga, o alívio da condição pode ser percebido nas primeiras aulas. A concentração exigida durante a prática, os exercícios de respiração, também conhecidos como os pranayamas e as meditações, são algo assim dos responsáveis pela diminuição do problema. Dessa forma, a yoga se torna mais do que uma atividade física na vida dos seus adeptos, e assim as glândulas adrenais passarão a funcionar melhor, reduzindo os níveis de cortisol, aumentando a concentração. Um outro aspecto, que é a yoga, é capaz de melhorar o seu poder de concentração. Tanto em relação às questões mentais, quanto ao próprio controle corporal, isso acontece porque essas atividades demandam muita atenção na respiração e na execução das posturas, evitando as distrações em torno de pensamentos aleatórios. Que isso é o que é ruim. Quando a gente começa a se fixar em pensamentos aleatórios, a gente perde a concentração. Tem pessoa que é concentrado em pensamentos aleatórios. O que é interessante é que a concentração aumenta não só durante as aulas, mas em qualquer ato a ser executado, seja na atividade do trabalho, seja no estudo, seja em qualquer outra ação física. Existem, no entanto, alguns exercícios que podem ajudar nessa questão. São eles: pranayamas, que são exercícios de concentração, que auxiliam a manter a respiração correta e tudo mais. Nós temos ainda os trataka, que são práticas de meditação, tem o namaskar, a saudação ao sol, enfim. Tem uma série de nomes que nós vamos aqui no transcorrer conversar alguma coisa sobre isso. São as posturas que a gente conhece. E então nós vamos aqui durante o programa conversar sobre várias coisas relativas a isso aí. Então a prática da yoga estimula você a se entender melhor, não julgando a si mesmo e aqueles à sua volta. Com a atividade você adota o seu ritmo, entende seus limites e aumenta o seu nível de autoaceitação. Assim, a pessoa se sente mais inspirado para seguir os seus sonhos e ir em busca de suas conquistas. O que também gera mais motivação. Reforço à memória é outro detalhe importante que nós encontramos na yoga e passa a pessoa a responder melhor. Com os estímulos da yoga, você melhora também um pouco a sua memória. Há uma melhora na circulação sanguínea com as ginásticas e isso proporciona um melhor funcionamento do cérebro e um aumento na sua capacidade de memória. A habilidade que é fundamental. Auxilia também ao emagrecimento, como o relaxamento proporcionado pela yoga reduz o estresse e a ansiedade, fatores que também são responsáveis pela alimentação compulsiva e em excesso a prática regular pode ajudar ao emagrecimento. Além disso, a yoga aumenta a disposição do praticante, fazendo realizar mais atividades do que se gasta energia, com a prática de alguns órgãos, como o fígado, que ganham muito mais força vital, executando todas as suas funções corretamente. Portanto, nós estamos vendo aí que a yoga abrange um todo. E nós não usamos a yoga para tratar doenças, nós usamos a yoga para evitar a doença. Então, é uma coisa importante que nós vamos falar hoje aqui, e ele colabora também ainda pela queima de calorias, por isso que ele é bom para também o emagrecimento. Então, nós vamos começar o nosso programa. Trouxemos como convidada aqui a Patrícia Bezerra Cavalcante Dantas. Patrícia é professora de yoga, formada em pedagogia, é também formada em língua, civilização e literatura francesa. Então a Patrícia, ela tem profundos conhecimentos de yoga, porque ela conviveu com o pai da yoga no Brasil, que foi o nosso conhecido professor Hermógenes.
Portanto, Patrícia, nós hoje vamos exaltar aqui um pouco que muitas pessoas às vezes ainda não sabem. E, assim, eternizar a figura do nosso querido professor Hermógenes. A minha primeira pergunta seria, assim, de curiosidade, para saber por que você procurou a yoga. Bom, Marcos, obrigada pelo convite de estar aqui na sua TV, no seu programa. Eu procurei yoga a primeira vez, na verdade, para gestantes. Eu ouvia dizer que yoga facilitava no parto e tirava as ansiedades, das fragilidades da gestante. A gestante é muito suscetível e etc. As dores lombares por causa do peso da barriga, circulação sanguínea dos pés e etc. E eu procurei para ter uma gestação feliz, saudável e um parto, consequentemente, natural. E procurei uma professora em João Pessoa, tinha quase 70 anos essa professora, Cristina, e pratiquei durante a gravidez inteira, tive meu parto natural, fui muito feliz no meu parto e nesse momento do parto eu não tinha minha mãe mais comigo, tinha minha irmã, meu esposo, mas eu fiquei empoderada com a yoga. Eu senti que com a yoga eu podia tudo. Eu podia ter controle do meu corpo, da minha respiração, da minha ansiedade, do meu medo. Eu podia realizar o que eu quisesse, amparada no yoga, no que eu tinha aprendido. Isso me deu muita força e eu fiquei vislumbrada com o poder do yoga. Foi isso. Comecei assim. Sempre a gente tem um motivo, né? Sim. Cada pessoa que faz yoga tem um motivo. Às vezes, a pessoa é empurrada por alguém que, por conhecer as condições da yoga, vê naquela pessoa uma solução para o problema dela. Mas, normalmente, quando a gente indica a yoga para uma pessoa, sempre ela vai muito desconfiada, não é a mesma coisa. Quando ela começa a vivenciar, realmente aí conhece a diferença de uma medicação Sim. para uma prática que traz, através da movimentação, mexe com o espírito, com a alma, com a regeneração dos tecidos que estão realmente doentes. Então, hoje, nos dias atuais, que nós temos assim uma gama imensa de problemas, né? A yoga ela está muito relacionada com o bem-estar, né? Apesar dos desafios do mundo atual. Nesse seu percurso pela yoga, o que você acha que ela pode trazer assim no mundo atual, confuso como está? O que a gente pode incluir para uma pessoa que começa a praticar yoga? A yoga é um verdadeiro amparo para essa vida moderna. Eu acho que nunca a yoga foi tão essencial como nos dias atuais. Porque, quer queira, quer não, é uma coisa de uma cultura muito distante da nossa, não é? A yoga vem da Índia, de um comportamento, de uma organização completamente diferente da nossa aqui do Ocidente. E quando a gente vive essa vida de estresse, de movimento, de demanda, a nossa sociedade ela vive para fora o tempo todo. Está sempre buscando valores externos, está sempre procurando um belo sorriso, um belo cabelo, um belo carro, uma bela condição, um belo seio, umas belas pernas. Então é sempre para fora, a nossa procura é sempre para um belo carro, um belo apartamento, uma bela função, um belo cargo. A gente não tem esse momento de introspecção também. Então a gente vive para fora, vive numa demanda material muito grande. Isso não tem problema nenhum, desde que você faça um movimento contrário também, para poder você obter esse equilíbrio. Quando a gente vai para fora, fazendo esse movimento para fora, nas ilusões, nas demandas, se identificando com as funções que ocupa, que desempenha, dizendo às vezes eu escuto assim, aquela moça casou com um juiz. Eu acho engraçado, porque ela não casou com um juiz, ela casou com uma pessoa cuja profissão é ser juiz. Então, essa identificação com as funções, essa demanda excessiva do material, do corre-corre, da vida moderna, da vida artificial, se a gente não tiver
um retorno para dentro diariamente, fica difícil administrar a própria vida depois, porque aí vem as doenças, vem o estresse, vem a ansiedade, vem um certo vazio, que a gente às vezes não sabe por quê. Está tudo bem, está com o material todo sustentável ali, obtendo tudo que é necessário, e sente aquele vazio e continua fazendo falta alguma coisa, não sabe dizer o que é. Então é importante nessa vida moderna ter qualquer prática, não digo nem só yoga, mas qualquer prática meditativa que faça com que você pare e tenha um olhar interno. Uma vez por dia você tem que voltar para casa, você tem que voltar para aquele pano de fundo onde você é paz, onde você se encontra novamente em casa, para você poder exercer melhor suas funções depois, né? Tem muita profundidade nisso que você falou aí. E isso acho que todo mundo é o que mais almeja. Sim. Mas não sabe como. Aí eu queria lhe perguntar, onde e como a yoga pode transformar nossas vidas? Olha, a yoga, antes de qualquer coisa, ela é a ciência, é uma ciência sagrada, milenar, do autoconhecimento. Então, longe de ser uma atividade física, como pressupõe muita gente, ela é a ciência do autoconhecimento. Então, a primeira coisa é você inquirir quem você é. O que você está fazendo aqui? Qual o seu papel? De que substância você é feito? Só que no Ocidente isso é muito distante. As práticas vão se tornando alongamentos, aquelas práticas de fortalecimento muscular. Muito bem, mexe com as articulações, mexe com os sistemas endócrino, circulatório, digestório, maravilha. Mas a yoga leva você a inquirir, porque tudo que você faz é um propósito. A gente trabalha com o corpo, mas o nosso propósito é a mente. Eu tenho que me compreender, eu tenho que entender minha paisagem mental, por onde anda a minha mente, que me leva ao sofrimento algumas vezes. Então, eu trabalho com o corpo, na aula de yoga, observo o meu alongamento. No yoga é diferente do exercício comum. No exercício de ginástica comum, você faz 1, 2, 3 repetidos. Na yoga, você faz um movimento e para 30 segundos, que é o tempo que o músculo alonga em totalidade, e você fica parado observando todo o tempo o seu músculo, se dói, se não dói, o alongamento, se é incômodo, se é desconfortável, se é agradável, o que produz em você. Então, a sua mente está, durante todo o exercício, focada naquele ponto, naquele lugar que você está alongando naquele momento. Então, corpo, mente e respiração trabalham junto o tempo todo. Então, você vai disciplinando a sua mente a ficar 1h30, uma duração de uma aula, 1h30 a mente está disciplinada, ela está controlada por você. Você vai botar o foco na bacia, no tornozelo, nos ombros, no rosto. Então, dessa forma, você aprende a disciplinar essa mente que fica de galho em galho, que fica pensando demais, que fica maximizando problemas, que fica inventando problemas, que fica tagarela demais. E na prática, você aprende com o corpo a autoobservação, a observar o seu corpo, e aí você vai observando ao longo do tempo o seu comportamento, os seus movimentos, e aí o caminho é amplo, o caminho é gigante. Para vocês verem, eu que ainda sou professor universitário, vejo como é importante o médico, como ele sabe ensinar ou indicar para um determinado paciente dele uma medicação. Era importante que nas faculdades de medicina se ensinasse um pouco de terapias complementares como a yoga, que faz parte da saúde humana. Tem muita dor que você sente, tem muito sintoma de vertigem, de desmaio, que você sente, que não corresponde à lesão de um órgão, que são chamadas doenças psicossomáticas, e que muitas vezes elas são tratadas de maneira assim, com medicação, que
que poderiam ser muito auxiliadas e que precisaria de muito menos tempo de medicação se fosse associado uma terapia como a yoga. Essa é a finalidade da gente chegar aqui num programa desse e mostrar algumas coisas que existem realmente. E que muitas vezes, como todas as outras profissões e todas as outras, podem ser alteradas, porque tem pessoas que leu alguma coisa sobre yoga e começam a fazer yoga. Então, é necessário ter uma orientação correta para que não tenha nenhuma distorção sobre isso. Jonathan, eu queria saber se dava para a gente rolar o tape ainda. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos mostrar algumas coisas bem práticas sobre yoga. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos começando o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, aqui pela TV União. E o nosso programa hoje está focalizando uma prática conhecida universalmente, que é a yoga. Trazendo detalhes, mostrando explicações de pessoas que têm uma liderança no lidar com essa prática. Então nós vamos assistir um pequeno tape para melhorar mais a nossa comunicação aí com vocês. A yoga. A prática da yoga é originária da Índia e o seu intuito é trabalhar as capacidades físicas e mentais do ser humano. Fora do seu país de origem, o termo yoga costuma estar associado tipicamente com a Hatha Yoga, que é a prática clássica da yoga, o autoaperfeiçoamento e as suas asanas, que significa posturas, como forma de exercício. A yoga e a sua prática não têm absolutamente nada a ver com religião ou ginástica e terapia. Nos mais variados estudos sobre o tema, conclui-se que a yoga é uma filosofia e você só alcança boa saúde mental e física quando atinge os mais profundos estados de concentração. E não é só isso, você consegue despertar até mesmo potenciais como compaixão, disciplina, muita saúde e uma capacidade incrível de se autodescobrir e autodominar controlando seu próprio racional e está ligado a desejos emocionais. Número 2. A yoga no Brasil. Depois da Europa e dos Estados Unidos, a yoga chega ao Brasil por volta do ano de 1947. Um dos primeiros professores a ter uma escola que ensinasse yoga foi Jean-Pierre Bastille, 10 anos depois que a prática chegou ao país. Hoje, depois da familiarização dos brasileiros com a prática, já temos muitos professores que praticam e ensinam essa filosofia milenar. E ainda é uma das atividades corporais que foram inseridas no SUS, Sistema Único de Saúde, como terapia complementar de alguns tratamentos médicos. Número 3. A yoga e os seus benefícios. Já falamos sobre a yoga e os seus benefícios para a saúde mental e física, mas é bom citar fatos que provam isso mais ainda. Pesquisadores do Departamento de Psiquiatria do Instituto de Ciências Médicas da Índia concluíram um estudo que tinha como objetivo observar e comparar os efeitos calmantes da yoga e o de medicamentos para ansiedade.
O resultado foi: o grupo que praticava yoga tinha escalas menores de ansiedade, assim sintomas menores, enquanto o grupo que se medicava não teve resultado de melhorias em seus sintomas. Ou seja, a prática regular da yoga tranquiliza a mente, ajuda a lidar melhor com situações de estresse e ansiedade e reforça a autoestima e a autoconfiança. Só maravilhas. Número 4. Yoga e posições. Quantas vezes você já pesquisou sobre yoga e encontrou várias posições assustadoras que te fizeram pensar como um ser humano é capaz de se contorcer daquela forma? Eu também acho incrível. E não vem falar que você não consegue não, porque todo mundo é capaz de repetir os mesmos movimentos em casa sim. Você só precisa plantar uma bananeira ou sentar em cima de uma perna, esticar a outra e ao mesmo tempo levantar um braço enquanto passa o outro por trás da cabeça. Não, pera, calma, você vai acabar se dando um nó desse jeito. Bem, na verdade não é tão simples assim. Você pode começar com posições mais fáceis, antes de ir direto para uma difícil que precisa de meses ou talvez anos de prática. Mas preciso te contar uma coisa aqui. A posição não é a peça principal da prática da yoga. Vamos supor que ela é a pele, enquanto a respiração é a carne e o sangue. As práticas morais são o esqueleto, a meditação é o sistema circulatório e nervoso e, por fim, o coração, que é a realização da nossa verdadeira natureza. Viu só que yoga não é só se contorcer todo? É realmente uma filosofia e muito bonita por sinal. Número 5. Algumas posições. Algumas das posições de nível mais avançado são: colocar os pés atrás da cabeça, o exercício é o mesmo nome da posição. Corvo, quando a pessoa se apoia nos seus braços e levanta as pernas dobradas até encostar no braço. Lateral do corvo, quando a pessoa faz o mesmo movimento do corpo, mas direcionando as pernas para o lado. 8 curvas, essa você vai entender melhor analisando a foto. Vagalume, a pessoa apoia os 2 braços no chão e levanta as pernas abertas, colocando uma de cada lado. Escorpião, faça uma espécie de bananeira e logo após tente encostar os pés na cabeça. Quanta flexibilidade isso, né? E acredite, existem centenas de outras posições que podem ser um pouco mais fáceis ou bem mais difíceis. Número 6. A mais velha professora. Tal Portion Lynch é a mais velha professora de yoga do mundo, registrada até mesmo no livro dos recordes. Com 98 anos, a mestre possui mais de 70 anos de prática e ainda treina e certifica centenas de instrutores de yoga. Ela é capaz de controlar e colocar em harmonia a sua mente e o seu corpo com os princípios da yoga, e isso, é claro, influencia no seu envelhecimento saudável. Além da paixão pelo yoga, ela ainda é uma dançarina premiada mundialmente. Sua filosofia é: não há nada que não possamos fazer se aproveitar o poder dentro de nós. Número 7. Saudação ao Sol. Sabia que a expressão Surya Namaskar, que significa saudação ao sol, é um exercício corporal completo do yoga? É uma sequência de 12 posturas que tem como objetivo sincronizar os movimentos com a respiração para estimular a mente e proporcionar calma aos pensamentos e emoções. Os movimentos de saudação ao sol, como todos os outros do yoga, também provocam um fortalecimento do corpo e aumentam a saúde no geral. E aí, o que você achou sobre toda essa filosofia relacionada a yoga? Vocês viram aí que é uma descrição que tem pessoas que olham e ficam assustadas. As posições são as mais variadas, mas cada um vai adaptar à sua necessidade própria. Eu, pelo menos, só uso 12 posições desde os 29 anos de idade. Então, e nunca me fez falta as outras. Então, cada um adapta-se ao que é mais necessário. E é uma coisa importante, porque vai ser uma compensação daquilo que lhe falta. Por exemplo, professora, eu gostaria que você me dissesse como é que a yoga pode, através dela, melhorar o estresse? Bom, como eu estava falando antigamente na pergunta anterior, como a gente aprende a dominar a mente no sentido de permanecer calma, estável, apenas observando o alongamento em si, que partes do seu corpo você está utilizando naquele alongamento, como você se sente, e tentar com calma, com a respiração controlada, cada vez que expira, manda o corpo relaxar naquela dificuldade.
Cada vez que expira, manda o corpo se adequar àquela postura, até você passar os 30 segundos e conquistar a postura. Então você vai vendo que você, trabalhando conscientemente o seu corpo, você vai levar isso para a sua vida prática do dia a dia. Se eu consigo transformar uma postura em algo suportável, eu tenho que tentar chegar àquela postura se tornar desagradável, se tornar agradável. Eu tenho que transformar aquela coisa difícil numa coisa prazerosa. Quando eu conquisto isso na postura, eu conquistei a postura. Não importa o meu limite de onde eu coloco a cabeça nos pés, nem o pé direito na orelha esquerda. O que importa é quando eu domino a postura dentro do meu limite, compreendendo a postura. E eu consigo transformar aquele ponto de desconforto em conforto. Isso na minha vida prática, eu vou levar esse ensinamento da mesma forma. Porque yoga a gente trabalha o corpo, mas o objetivo é a nossa mente. É como lidar com as dificuldades, com as adversidades. Na adversidade eu vou entender essa maneira, é o mesmo percurso. Eu vou expirando, vou relaxando, vou compreendendo a situação, vou me adequando a ela e ela vai tendo um impacto menor sobre mim. Então, todos os problemas, não existe vida sem estresse, né? Não existe. A pessoa que diz, eu vou morar no campo porque eu não quero mais ter estresse, é uma ilusão. Vai ter o estresse de uma cobra no telhado, de uma caranguejeira, de uma falta de energia sem ninguém que possa vir consertar e você fica a noite inteira, ou a barragem que estoura. Não existe vida sem estresse, não existe. Então, o que a gente tem que fazer é administrá-lo. Como administrar o estresse? Compreendendo, tendo os recursos da prática do yoga, fazendo as posturas conscientemente. Não adianta você estar na postura e sua mente está lá em Veneza, por exemplo. Você está fazendo uma postura e pensando nos pagamentos, nos problemas, nas coisas que tem que fazer ou nas coisas que fez, em coisas desagradáveis ou agradáveis, não importa. A questão é, a mente não está presente ali. Quando eu vou disciplinando a minha mente e acalmando com a respiração levando e trazendo o movimento, me ajudando a compreender, me ajudando a executar de forma harmônica e de forma agradável, eu vou aprendendo a lidar com as dificuldades de forma harmônica, tornando as coisas pelo menos suportáveis. Eu vou aprendendo na vida prática a fazer o que eu faço com o meu corpo. E é por isso, além do que a prática em si, trabalhando o sistema endócrino, ela trabalha para o seu bem-estar, produzindo dopamina, serotonina e essa coisa toda, né? Que você já conhece. Muito bem. Eu estava aqui fazendo umas anotações, porque na realidade a gente hoje em dia tem uma certa dificuldade, né, de adaptar nossas vidas, né? Mas, por exemplo, como é que você consegue fazer a relação da yoga com a meditação? Porque hoje é unânime. Ninguém até hoje conseguiu dizer que meditação é ruim. Ninguém. Porque toda a vida tem uma pessoa que vem e fala mal de alguma coisa. E a gente escuta demais que meditar é bom para isso, meditar é bom para tudo. E eu, na minha vida todinha, sempre tive muita dificuldade de ensinar a alguém a meditar. Sim. Então, eu queria que você mostrasse como é essa relação entre a yoga e a meditação. Muito bem. A yoga, a prática da yoga é uma meditação ativa. Na medida que você está presente nos movimentos 100%, isso é uma meditação ativa, porque meditar é estar presente. É muito difícil meditar. O próprio Hermógenes dizia que alcançar a meditação profunda é muito difícil, porque o coração é feito para bater, o intestino para digerir, o pulmão para respirar e a mente para pensar. Então, a mente ela executa a sua função, pensar, raciocinar. E ela é ativa, ela tem quase que vida própria. Por isso que é muito difícil meditar. Quando na prática a gente faz a yoga concentrado, 1h30, 100% concentrado nas posturas, na respiração, nos movimentos, no seu corpo, isso é uma meditação ativa. Então ali você já aprende a concentração.
Porque você tem que passar pela concentração, pela contemplação, para você conseguir chegar na meditação. Não é fácil chegar na meditação. Primeiro porque não é fácil calar a mente, né? Porque ela é feita para raciocinar. Então tudo que ela olha, ela nomenclatura, ela julga, ela explica, ela racionaliza, é o trabalho dela. Como calar essa mente? Yoga tem um conceito de yoga muito interessante que diz yoga é Chitta Vritti Nirodha. Isso em sânscrito quer dizer a cessação das ondas mentais. Sensação das ondas de baixa frequência, do blá, blá, blá. Então, se você cessa essa frequência de blá, 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 você entra na quietude. Isso é muito difícil porque o pensamento vem. Se você treina na hora da aula da yoga, nos exercícios, verdadeiramente, 1h30, a se concentrar, a respiração levando e trazendo o movimento, você acompanhando a respiração, esvaziando o pulmão em totalidade, vigilante para que esse ar esteja chegando na base dos pulmões, expelindo esse ar tóxico que fica na base totalmente, inspirando o ar novo, visualizando, mentalizando. Se você usa a seu favor a sua mente a aula inteira, você consegue meditar mais, porque a própria yoga é uma meditação ativa, é estar presente. Aí você vai aprendendo a ter a concentração. Essa concentração é importantíssima para você conseguir meditar. Se você não consegue concentrar a sua mente em determinado ponto, você não consegue meditar, é impossível. Você senta e a mente fica feito um macaco de galho em galho. Pensando, 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 agitado, agitado, criando ansiedades, criando agitação, que nem uma janela de computador, 1000 possibilidades, não é? Então, a própria yoga ajuda, porque você aprende com o corpo a se concentrar. Uma vez que você se concentra na respiração e você colhe o benefício, quando você termina a aula, a reação é imediata. O efeito é imediato. Acabou uma aula de yoga, o efeito é imediato. Você sente imediatamente aquela calma, aquela paz, aquela centralidade em você. E isso é um bom passo para o final da aula, que é o relaxamento, que é uma espécie de meditação, só que deitado. Que é onde você vai tirar de você aquilo que não serve, aquilo que não te pertence, aquilo que te impede de viver a sua felicidade em plenitude. Tirar as tensões emocionais, as tensões musculares, as raivas sentidas, os rancores, as mágoas, os medos, as inquietações. Tira tudo. Tira tudo. Quando você tira tudo, sobra o melhor de você. E atingir isso exige que você silencie sua mente, porque ela pode ficar o tempo todo julgando, inclusive dizendo assim, meu Deus, tanta coisa para fazer e eu aqui sentada fazendo nada, né? Nós tivemos a felicidade, né, eu e a Patrícia e muitas outras pessoas aqui em Natal, de ter tido a companhia do professor Hermógenes. Foi um dos fundadores aqui da yoga, a gente viu as outras pessoas que nós já citamos, conhecido no mundo inteiro, pelos seus livros também. Tinha ele o De Rose também, que era contemporâneo, mas nós fomos alunos do professor Hermógenes. E eu mostrei para ele a dificuldade que eu tinha em meditar, e ele me deu uma dica que pode servir até para vocês aí que estão assistindo o programa, que não tem ainda aprofundamento na yoga. Ele mandou eu ficar numa sala que não tivesse muito vento e acendesse uma vela e ficasse olhando a dança, que é uma verdadeira dança que a chama da vela começa a fazer. Eu me concentrasse naquilo e esquecesse todas as outras coisas. Num dado momento, depois de você ficar algum tempo fazendo isso, respirando, você realmente se transforma. Você sai daquele ambiente e vai para um outro local que você imagina ser o ideal. O seu staff principal, pode ser qualquer coisa. Então, é uma das maneiras de você começar a sair do ambiente que você está. É uma maneira simples. Existem muitas outras, através de sons, através de mantras, enfim. Esse foi um aprendizado de Hermógenes, que nós tivemos o prazer de conviver muito com eles.
e que nós vamos fazer um pequeno intervalo novamente. No terceiro e último bloco, nós vamos mostrar algumas coisas dessa passagem de Hermógenes nas nossas vidas com a yoga. Voltaremos dentro de um minuto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidade de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando em yoga com a professora Patrícia Dantas, que todos nós conhecemos aqui em Natal, que ela imortaliza, não é, a obra de Hermógenes, que agora nós vamos mostrar para algumas pessoas se lembrarem e aquelas que já se lembram, matarem a saudade. Vamos mostrar aí alguns trechos desse tape. Cortar e queimar, sentindo tudo, sem poder mexer. Esse aqui é um ponto que se tem, a dor era tanta, a minha resistência ao sofrimento chegou quase ao extremo. Aí eu disse que isso é melhor morrer. E um dia, numa livraria, eu encontrei um exemplar de um livro fino, pequeno, era Hatha Yoga. Vi que o Hatha Yoga pode curar, pode melhorar, pode promover a felicidade humana. A minha transformação foi tão grande, foi tão profunda, tão convincente, tão festiva, que até hoje eu festejo. Vocês viram aí que sempre com um pouco de humor, mas ele levava muito, até cada pessoa que precisava, a paz, a tranquilidade e a resolução. Então, Patrícia, eu queria ainda lhe perguntar umas coisas aqui. Como a pessoa pode, assim, mudar os paradoxos atuais com a yoga? Olha, Marcos, como eu te disse, yoga é a ciência do autoconhecimento. Então, ela busca fazer com que você compreenda o funcionamento da sua mente, como ela funciona, o que te causa sofrimento, por que causa sofrimento e como eliminar o sofrimento. Então, como é que eu posso mudar padrões antigos? Veja, a nossa sociedade desintegra o ser humano. Você vê que hoje a humanidade, raramente você vê uma humanidade feliz, apesar de ter
tantos bens materiais, às vezes gozar de saúde, gozar de famílias grandes e etc., você vê que tem uma carência de vida. Se eu não questiono o que está dando errado nesse estilo de vida, o que está acontecendo que está todo mundo sentindo a mesma coisa, está todo mundo sofrendo dos mesmos males, digamos assim. Uma sociedade que produz seres humanos adoecidos, solitários, medrosos, carentes, doentes, seja mentalmente ou fisicamente, a nossa sociedade tem feito isso conosco, não é? Uma ciência, uma prática que vem levar você a se planificar de si mesmo, ela ajuda você a questionar esses comportamentos que você tem, que vem repetindo ao longo de séculos e milênios, e você vem repetindo aquele padrão de vida e caindo todo mundo no mesmo ponto sempre. Aquele ponto é confortável? Produzir uma sociedade feliz, solidária, plena, saudável, produtiva, mansa, altruísta? Não. Então o que está errado? Eu tenho que pensar, questionando o meu comportamento, o que eu posso mudar? Será que todo mundo tem que fazer desse jeito? Quando eu me encantei com Hermógenes foi porque eu ouvi na televisão falando sobre a normose e a egoesclerose, que eram termos que ele usava para quem segue o padrão da normalidade, da regra, sem questionar, e a egoesclerose, que é a doença do egoísmo que a nossa sociedade tem como epidemia, digamos assim. Se eu questiono esse comportamento, eu tenho que entender que há outras formas de viver a vida com seriedade, com plenitude, realizando os afazeres práticos que a sociedade exige, realizando tudo com normalidade, mas por uma outra vertente, que me traga mais felicidade, mais saúde, mais plenitude, que me preencha mais de vida, que me preencha mais de mim mesma. Agindo assim, eu vou conseguir mudar padrões, sem precisar mudar a minha profissão, nada, meu comportamento perante a sociedade. Eu não preciso sair de barbicha, descalço na rua, de bata branca e dizer agora eu renunciei ao mundo. Não é isso. Você tem que mudar padrões negativos, pensamentos negativos, comportamentos que estão trazendo sofrimento para você, porque você não para questionar o que está sendo feito. Só isso. Muito bem. É uma coisa importante. Assim, eu hoje em dia, assim, eu vou aproveitar aqui uma parte desse nosso programa para homenagear o Hermógenes por tudo que ele me proporcionou, para a condição que ele me deu de eu também ser professor de yoga e ter passado para tantas pessoas assim, o que ele me ensinou. Mas nós vamos ver um trecho mais uma vez de um poema chamado Si, que traz muita coisa para nós, para o nosso interior e nos completa muito. Nunca esquecerei de agradecer ao Eterno o poder de adentrar e degustar a sua onipresença, fazendo silêncio para melhor escutar e fechando os olhos para ver melhor. As vivências foram muitas ao longo de meus longos caminhos. Muitos foram os poentes coloridos e as doces madrugadas que embeveceram, alegraram, acariciaram este velho coração que Deus tem por sua morada. Se no final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e principalmente ser, se eu me retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço de mudar-me, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir em buscar consolo, conforto, simpatia, compaixão, para minha ainda imperiosa angústia,
E se ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie, para que possa embeber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim. Se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e fugazes que o mundo empresta, e eu neles ainda acredite. Se imprudente e cegamente continuar, desejando adquirir, multiplicar, reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz. Se ainda presa do grande embuste, persistir iludido com a importância que me dou. E se ao fim de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, dos talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isto acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Nosso agradecimento ao professor Hermógenes por tudo que ele nos transformou. E vocês que alguns não os conheceram, tiveram a oportunidade de saber um pouco da história. Mas, Patrícia, o mundo está cada vez caminhando mais para uma série de distorções, uma delas é a depressão. Como a yoga pode ajudar? Bom, Marcos, a yoga ajuda porque ela nos reaproxima da nossa essência última. Como ela é a ciência do autoconhecimento, o objetivo fundamental, final, de qualquer linha de yoga é encontrarmos a nossa verdadeira natureza novamente. É acessar esse reino de paz, que já é meu de direito, que está lá dentro, como Cristo dizia. Uma vez que eu acesso esse reino, eu não permito que os fatores externos tenham muito impacto sobre mim, porque eu habito num reino de paz. Isso a yoga é capaz de proporcionar, porque você faz a prática da concentração, da contemplação, da meditação, do relaxamento, numa entrega, como se você entregasse ao Onipotente toda a sua vida. E aí, quando você retira tudo que não serve, sobra apenas o ser em plenitude. Por isso que diz que yoga é a união sua com o Ser Supremo, a sua união com a consciência suprema, com Deus, se você quiser assim chamar. Por isso que é confundida com religião, porque religião também é religare, também é religar você à consciência suprema, a Deus. Deus, no sentido da yoga, no sentido de plenitude, de bem-aventurança, de reconhecer-se novamente como bem-aventurança, como felicidade, que é a nossa verdadeira natureza. Então, os atributos, as experiências que a gente tem no mundo material vão roubando, a gente vai se afastando de casa, digamos assim. É como a parábola do filho pródigo. A gente vai se afastando de casa. Então, eu quero me transformar praticando yoga. Você não vai se transformar em nada. Você vai voltar, está tudo aqui já. Você já é tudo aquilo que você gostaria de se transformar. Só que está aqui dentro. E basta você acessar esse reino para você reconhecer-se enquanto plenitude. Uma vez que você se reconhece plenitude, os motivos que te levam à depressão vão diminuindo. Eles vão perdendo o sentido. Como Hermógenes disse, fechar os olhos para ver melhor, não é? Interiorizar-se para enxergar esse reino latente que é seu. A nossa natureza é bem-aventurança. É isso aí. Então, às vezes a gente complica muitas coisas, mas não existe, nem em medicina, nem em ciência nenhuma, um só caminho para que você possa chegar ao topo. Então, hoje se fala muito na medicina
de unir várias especialidades para acompanhar um paciente numa patologia. Então, não é só um profissional. E aí é que eu digo, a medicina se isolou muito de certas terapias que iniciaram o tratamento médico, o tratamento das pessoas, e mais do que isso, o que o próprio Hipócrates, que foi o pai da medicina, pregou. Achou ele que era muito mais fácil prevenir do que tratar. E ainda hoje é. Se você tiver uma boa alimentação, se você fizer um tipo de atividade física regular e tiver uma boa cabeça, essas 3 coisas vai fazer você não viver eternamente. Ninguém prega isso. Mas você vai envelhecer com vantagens, vivendo cada dia sem ter nenhum problema. O nosso programa, Patrícia, está terminando, mas eu não queria que você dissesse alguma coisa sobre o ego pessoal. Nós temos 2 minutos. Ego pessoal e a essência última. Como é que você junta essas coisas? Essas coisas não se juntam, elas convivem juntas, digamos assim, não é? Eu preciso do meu ego para me apresentar, para eu me desenrolar na minha vida prática. Eu preciso me apresentar, Patrícia, sou desembargadora, muito prazer, e por aí vai. Mas eu não posso me identificar com essa função. Novamente, a gente volta ao objetivo final do yoga. Aproximar você se reencontrar na sua essência última, primordial. Digamos que é a sua alma como você nasceu. Eu preciso lembrar disso o tempo todo, porque o meu ego habita, ele é reivindicante, ele se ofende, ele reivindica, ele deseja. A bola é minha, então acabou o jogo. Por quê? Porque a bola é minha, eu não quero. Isso é do ego. A nossa essência última, ela não tem esse traço de egoísmo, porque o egoísmo vem do ego. A nossa essência última, ela é generosa, ela é solidária, ela gosta de colaborar, porque Hermógenes dizia uma frase que eu levo comigo o resto da vida: quem é feliz, agrada, quem é infeliz, agride. Então, o ego agride muitas vezes porque ele é reivindicante, ele gosta de si mesmo. Primeiro eu, depois talvez eu de novo, quem sabe, não sei. E a essência última é a sua pureza, é o seu espírito primordial. Ele é isento dessas qualidades maléficas do ego pessoal. Muito bem. Eu lhe agradeço, Patrícia, por você ter vindo até aqui. Eu que agradeço. E a gente, então, mostrou alguma coisa do que é yoga, que muitas vezes ela é mal entendida, mal interpretada, mal divulgada até, às vezes. E pessoas que têm uma religiosidade maior, assim, em determinado setor, considera a yoga como se, não, eu sou isso e a yoga não tem nada a ver com religião. Yoga tem a ver com a melhora da qualidade de vida, que nos caminha um dia para um Criador geral, que é comum a todas as religiões, que é o nosso Deus. Então, eu lhe agradeço você ter vindo aqui dar esses esclarecimentos, né? Eu que agradeço. E que nós estamos à disposição. Quem precisar fazer yoga, pode depois se comunicar aqui com a TV ou comigo, e a gente poderá orientar como é que pode ser feito isso. Muito obrigado e até o próximo programa. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor.